O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa audiência qualificada, novamente ao podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, direito penal, processo penal, criminologia, política criminal, enfim, todos os assuntos que interessam a questão criminal. Esse é o nosso 4º episódio da série especial Novo CPP em Debate, que está trazendo discussões ao longo das últimas 3 semanas e das próximas semanas, aliás, mais semanas, né, porque a gente andou pulando umas semanas aí, mas enfim, ao longo dos últimos 3 episódios e continuará fazendo isso ao longo das próximas semanas, discussões políticas e jurídicas acerca do projeto de lei 8.045 de 2010, que está em tramitação na Câmara dos Deputados e sob relatoria do deputado João Campos. Quem vos fala e vai conduzir esse episódio hoje sou eu, Juni Cirino. Estou novamente do centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje está um dia nublado, horroroso, triste, mas estamos aqui, né, com toda a energia para gravar mais um episódio desse podcast. E hoje um episódio que vem muito interessante, cheio de boas críticas, com certeza. Antes de introduzir nosso convidado da vez, quero que meu companheiro de bancada, hoje meu único companheiro de bancada, querido amigo Antônio Pedro Melchior, dê um oi para nossa audiência. Olá, audiência qualificada, boas-vindas aí a todos e a todas. Hoje o dia especial, recebendo o Vinícius por aqui. Maravilha! Infelizmente, nosso co-anfitrião usual está com compromissos profissionais hoje inusitados. Enfim, né, ficou preso num compromisso profissional que não estava na agenda, não vai poder participar da nossa gravação, infelizmente. Sente muitíssimo, tanto pela nossa audiência, mas também, né, pelo nosso convidado, que hoje, como já adiantou o Antônio, ninguém menos do que Vinícius Assunção. Vinícius, queira, por favor, dar um oi para nossa audiência. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente nunca sabe que horas vão acompanhar essa audiência qualificada, mas quero agradecer muito, imensamente ao convite, a Juni Cirino, ao querido Antônio Pedro Melchior, também ao Rafael, que não pôde estar aqui realmente por compromissos inusitados, ou por problemas inusitados no seu compromisso, mas certeza de que teremos aqui uma oportunidade de discutir, debater e quem sabe trazer aqui algumas reflexões, eventualmente possam contribuir aí com as reflexões. Sem mais delongas, damos início agora aos nossos debates. Nosso convidado, Vinícius Assunção, é advogado criminalista na Bahia, né, professor e um grande estudioso de processo penal. E mais do que isso, é uma pessoa que tem, né, um debate muito crítico, enfim, que se preparou, né, estudou para fazer um debate muito crítico em relação à questão de raça também no processo penal, não apenas, né, um debate técnico. Um debate que vai muito além e que é essencialmente a grande questão, né, do sistema de justiça criminal brasileiro. Vinícius, quero que você, por favor, se apresente para a nossa audiência. Enfim, conte pra gente um pouco da tua trajetória, da tua pesquisa e, enfim, como você chega, né, nesse terreno para debater questões raciais no processo penal, que são talvez as questões mais fundamentais que a gente tem para tratar hoje no processo penal brasileiro. Sem dúvidas, vamos lá. Eu estava me perguntando, quando recebi o convite, qual seria realmente minha contribuição aqui num podcast como esse, podcast do qual eu sou aí um telespectador, eu acompanho, sou um espectador. Um podcast em que, nessa edição especial, já tivemos aí as figuras do Auri Lopes, do querido Rômulo, meu conterrâneo, que é fundador do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, do qual eu estou presidente. Tivemos também o deputado Paulo Teixeira, enfim, aqui uma pleiade de grandes nomes que fazem e apresentam reflexões das mais relevantes dentro do processo penal.
Eu sou advogado criminalista, como a querida Juni já me apresentou, não ainda com a trajetória já aí do querido Antônio Pedro Melchior, que é um parceiro de trincheira, uma grande referência para todos nós, mas estou na advocacia, sou também professor desde que me formei aqui na Universidade Federal da Bahia, onde fiz o mestrado, e atualmente eu estou aí cometendo uma inconsequência de caminhar com 2 doutorados na UNB e também aqui na UFBA, na Bahia. Nos dois, efetivamente, a ideia é trazer reflexões a partir da questão racial para o processo penal. Então, na Bahia, pensando o reconhecimento de pessoas, e na UNB, pensando a monitoração eletrônica. E acho que é um viés, e mais do que um recorte, acho que é um ponto de partida para que a gente pense o sistema de justiça criminal. Acho que é o que pode aí nortear o nosso bate-papo de agora, nesses próximos minutos. Mas a apresentação feita, estou aqui à disposição. E achei muito legal que você já mencionou o Instituto Baiano, que sei que o Instituto Baiano é um grande centro de produção, né, de, enfim, pesquisas e reflexões críticas sobre o processo penal. Seria interessante se você também apresentasse um pouquinho mais o trabalho do Instituto, acho que pode interessar a nossa audiência também. Com certeza. Eu hoje estou presidente do Instituto Baiano, e também diretor do IBCCRIM, que é uma outra missão aí que muito me honra, me deixa muito feliz, mas o Instituto Baiano está completando agora 10 anos de existência, né? Instituto fundado por grandes nomes aqui, diria alguns, mas cometendo o equívoco da omissão, sem dúvidas, mas aí o querido Antônio Vieira, o querido Elmir Duclerc, o querido Rômulo, o querido professor César de Faria, são figuras que aqui inauguraram esse espaço de debate dentro do processo penal. Agora, sejamos bem sinceros, em que pese o nome seja Instituto de Direito Processual Penal, a gente hoje faz reflexões muito mais abrangentes, como de resto tem que ser as reflexões no campo das ciências criminais, portanto, e nós temos um evento anual, que é o Seminário Nacional do Instituto, que dá o tom dessa posição política dentro da reflexão sobre o sistema de justiça criminal, que nós temos feito. Ano passado não tivemos, e agora, já aproveitando aqui, fazendo merchan, em novembro nós teremos aí, dia 16, 17, 18 e 19, o Seminário Nacional, está lançado agora em rede nacional aqui, nós teremos aí realizando uma série de debates e cada vez mais amplos, porque, e aí, Júnior, talvez já para começar nosso bate-papo, cada vez mais amplos, porque nós temos percebido que discutir dogmática de uma maneira estrita, como se pensava que há algum tempo seria o melhor caminho para pensar em garantias, discutir dogmática de uma maneira estrita acaba deixando de fora reflexões centrais que fazem com que a gente, muitas vezes, não compreenda por que a dogmática, muitas vezes, morre na praia, né? Então, óbvio que aqui, de maneira alguma, deixando de considerar a total relevância dos estudos que são centrados nos institutos processuais penais, os institutos dogmáticos, essencialmente falando, o que me parece que dá o tom da compreensão do porquê o funcionamento do sistema de justiça criminal acaba modificando o espírito de algumas normas, de alguns institutos, ou toda a expectativa que a gente deposita neles e nelas, me parece que é exatamente compreender como há outras artimanhas para a manutenção do status quo que acabam, de fato, impedindo que a gente consiga mudar esse sistema de justiça criminal. E a questão racial vai aparecer aí para mim, e para as pessoas que estudam muito mais do que eu, quem sou eu aqui para trazer reflexões específicas sobre isso, mas, enfim, um curioso, a questão racial atravessa a constituição da nossa sociedade. E se atravessa a constituição da nossa sociedade, ela vai atravessar, de fato, toda e qualquer instituição, todo e qualquer espaço de poder, toda e qualquer reflexão. A professora Ana Flausina, nas aulas do doutorado, já há 1 ano e meio, ela usava uma metáfora que eu gosto sempre de repetir, que é a ideia de que nós constituímos o nosso país, ela traz a alegoria de um bolo. O racismo, ele faz parte dessa constituição da nossa sociedade. Feito o bolo, não há fatia que nós tiremos e possamos retirar que não contenha racismo. O racismo atravessa a vida das pessoas negras em todas as fases, inclusive antes da vida, e muito, inclusive, também depois da morte.
E, por exemplo, não raro as pessoas negras, ainda no momento da gestação, há uma expectativa social, se for um casal interracial, por exemplo, de como vai nascer aquela criança, se vai nascer com cabelo crespo ou cabelo liso. Essa é uma expressão do racismo que antecede o nascimento da pessoa. E, após a morte, nós temos uma série de exemplos para ilustrar como o racismo ele se faz presente. Por exemplo, a distribuição e a doação de órgãos e recepção de órgãos no Brasil, que é feita, nós sabemos, exclusivamente pelo sistema público, é uma distribuição que é desigual se nós pensarmos em raça. Há mais doadores e doadoras, homens e mulheres, negros e negras, e receptores, pessoas brancas. E aqui faço ênfase nesse ponto, porque é um sistema público, então não há aí uma questão eminentemente ou diretamente social, que é uma confusão que muitas pessoas fazem. E, além disso, eu diria que a letalidade policial que atinge, a gente pode aprofundar nisso um pouco mais à frente, que atinge as pessoas negras, ela é também um exemplo de como o racismo atravessa as nossas existências, e especialmente como depois da morte, e era esse o ponto que eu queria tocar, depois da morte, a memória das pessoas negras, ela não é valorizada, ela não é respeitada. Então, pensar a questão racial nos permite passar aqui horas falando, mas acho que talvez, pelo menos num espaço introdutório, a gente podia caminhar e pensar por aí, para depois talvez falar de processo penal especificamente. Achei interessante que você fala como é desde antes do próprio nascimento da pessoa, né? Todos os dados que a gente tem sobre violência obstétrica, gestacional também é muito maior em relação a mulheres negras do que a mulheres brancas, né? Então, imagina o que isso não afeta, enfim, o próprio bebê, né, o feto, enfim, questões de pré-natal e tudo mais. Mas, de fato, eu acho que pensar dessa forma é fundamental para a gente entender que não se trata meramente, né, de, digamos, nos curvarmos às estatísticas, porque os dados realmente não deixam, né, que a gente fale sobre processo penal sem que a gente considere, né, o recorte de raça e o recorte de classe, que infelizmente são intimamente atrelados, na maneira como a gente reflete, enfim, sobre o processo penal. Então, tratar isso dessa forma, mostrar como o recorte de raça está imbricado em todas as relações sociais, no funcionamento de todas as instituições, e que não é, né, meramente uma forma da gente cumprir, digamos, uma obrigação para com as estatísticas que não podem da professora Júlia. Eu acho que é interessante a gente começar a falar disso dessa forma. Essa questão racial para o processo penal, primeiro, demanda um certo olhar a respeito do processo penal que não esgota no trâmite, né, naquilo que o professor Binder vai chamar de ideologia do trâmite. O processo penal, ele enquanto constituição do saber, enquanto espaço de lutas políticas e jurídicas, ele vai muito além desse trâmite que o procedimento parece expressar. E aí, quando você fala da gente trazer à tona não só as questões raciais que atravessam a vida e a morte do negro, trazendo isso para a reflexão do processo, significa, né, Vinícius, refletir sobre toda uma governamentalidade, né, uma política de gestão da vida e de gestão da morte do povo preto brasileiro que redunda também em políticas públicas de controle dessa população desde quando ela ingressa. Então, quando ela nasce. Então, isso tudo vai criando um contínuo de violência, né, que termina no processo penal, termina, de certa maneira, com a visão que se tem a respeito de uma folha de antecedentes criminais. Aí o menino, né, porque teve uma experiência na adolescente de criminalização em razão de várias conjunturas da tua vida, passa a sofrer isso. Então, diz um pouco para a gente, eu acho que aí, como a gente pensa igual, o processo penal não se esgota, né, naquilo que se inaugura com uma denúncia ou com uma medida cautelar na investigação, que o processo é muito mais amplo, envolve inúmeras agências, né, de controle punitivo institucionalizado, incidindo sobre a vida da população. Diz para a gente como que, então, a questão racial vai
atravessando. Depois a gente vai para o objeto do seu estudo lá, né, do monitoramento. Eu acho legal a gente falar disso, mas como você vê o processo penal pensado amplamente a partir dessa perspectiva que leva em conta esses atravessamentos das questões raciais? Não, muito boas essas considerações, Antônio Pedro. E aí, o que é que eu penso? Eu acho que a gente, quando pensa, reflete sobre processo penal, a gente precisa lembrar o que é que não é processo penal, porque não se deseja que seja. E aí, o que me parece ser muito relevante é a gente calcular como existe uma grande porta, que é aquilo que eu vou colocar para dentro e chamar de processo penal, mas como uma série de execuções são toleradas por um sistema de justiça criminal. E o processo penal está aí. O processo penal está em não conduzir até a autoridade policial a execução de um jovem negro na periferia. O processo penal está embora tenha conduzido aquele fato, pensando aqui na ideia de conduzir, seja a pessoa, seja o próprio caso, às autoridades, esse caso ser arquivado, e aí tem um trabalho, enfim, há alguns, mas o trabalho que é mais conhecido é o do Zacconi, o Indignos de Vida, em que ele vai trabalhar justamente com uma série de arquivamentos e a fundamentação desses arquivamentos, e me parece que esse é um ponto central, porque a atuação policial no Brasil, e não é um privilégio nosso, mas aqui vamos centrar no Brasil, a atuação policial, ela é extremamente marcada por uma questão racial, por um racismo que vai se expressar, e aí a gente tem dados sobre isso. Quando a Juni fala que aí realmente as estatísticas, embora com ela nós possamos mentir, mas elas, uma vez registradas, nos permitem trabalhar de maneira séria com esses dados, e aí acho que uma primeira colocação para falar dos dados que eu tenho aqui anotados, alguns a gente acaba gravando, é que nós temos uma população majoritariamente negra, mas nós não temos 70% de pessoas negras na população. E eu antecipo isso porque é uma reação muito comum que quando eu diga, por exemplo, que a cada 10 pessoas vítimas de violência no Brasil, 8 delas, ou quase 8, são pessoas negras, que 9 a cada 10 são homens, são de sexo masculino, é muito comum que as pessoas digam, mas se a maioria da população é negra, vai morrer, mas sim, então você tem que me dar conta de pelo menos 20% que estão aí faltando entre o que é a população e o que, de fato, nós temos de violência em geral, e nós também temos de letalidade policial. Eu sei que a audiência aqui é muito qualificada, como o Juni costuma chamar, mas, enfim, pode ser uma expressão que não esteja aí muito evidente para todas as pessoas. Quando a gente fala em letalidade policial, a gente está falando nas mortes que são provocadas pela polícia. E aí, qualquer pessoa minimamente próxima dessa reflexão vai lembrar, vai saber que um trabalho policial que tenha como um legado um número expressivo de mortes não é um trabalho inteligente. A atuação policial, ela deve se pautar pela inteligência dentro das circunstâncias dos casos concretos, obviamente, mas a morte deve ser evitada. E nós temos números absurdos, esdrúxulos de letalidade policial no Brasil. São 6.416 pessoas mortas, segundo o último Atlas da Violência. Esse número é um número que já deveria chocar e parar uma sociedade. Felipe Freitas, que é uma grande referência, que é aqui da Bahia também, ele vai dizer, olha, esses são dados que em qualquer lugar sério do mundo a sociedade tinha que parar e tomar alguma providência, ao invés de aguardar somente as instituições darem conta, porque elas são instituições que estão, inclusive, sendo coniventes de uma maneira geral, e aqui sem apontar A, B ou C, com essa estrutura. E a cada 10 pessoas que são mortas pela polícia, 8 são pessoas negras. Então, nós temos uma polícia que mata 8 pessoas a cada 10 negras. Essa é uma estatística da qual nós não podemos fugir. E o mais assustador, embora eu sempre fale com muito cuidado, para não parecer que há aí qualquer paralelismo, o mais assustador é que a polícia que morre também é uma polícia negra. A cada 10 policiais mortos pela violência, 6 são policiais negros. Então, o que a gente percebe, e aí quando o Antônio Pedro fala nessa governamentalidade, o que a gente percebe é que existe uma gestão da morte, e aí Foucault ia falar na gestão da vida e da morte, Achille Mbembe vai trazer uma visão mais focada na morte enquanto
projeto de poder político que não é um poder que vai apenas ser apresentado ou expressado pelo Estado, porque é um poder que vai ter, na sua expressão, também grupos privados que estão diretamente articulados, e, enfim, aqui a gente talvez esteja num ambiente em que a expressão governamental própria, atual, desses últimos anos, mais permita constatar isso na prática. Então, grupos privados que estão em poder, em conluio com o Estado, e estão apresentando ou se expressando uma mesma política da morte. Uma política da morte que vai redundar nesses dados. E esses dados acabam se relacionando com o processo penal especificamente, porque nós teremos um apagamento das possibilidades de persecução criminal desses casos, porque aí a estrutura dá conta de não levar adiante. A estrutura dá conta de absorver essa violência como se ela violência não fosse. E aí há uma chave de leitura, para não ficar falando aqui muito, mas há uma chave de leitura que me parece que é essencial, e aí existe uma corrente chamada de afropessimista, que vai dar conta de expressar um pouco disso, que é, olha, existe um papel para a figura negra no mundo, e o papel dessa figura negra é o papel de não humano. Há uma negação da humanidade às pessoas negras, e aí isso é a porta de entrada para toda sorte de abusos e violências. Eu posso matar, eu posso prender. A gestão dessas, eu não gosto de usar a expressão corpos, mas ela é uma expressão popular, a gestão desses corpos, eu prefiro a expressão subjetividades. A gestão dessas subjetividades, ela é feita em diversos âmbitos. Da academia, a gente pode falar aqui da academia, a vida nua na rua, que é exterminada. São pessoas que são presas, ora são executadas por grupos privados, ora são executadas pela polícia. Hoje, no grupo do Instituto aqui da Bahia, a gente estava, defensores e defensoras estavam muito comovidos com a situação de absolvição, veja você, Júnior, de absolvição de um assistido da defensoria. Ele foi absolvido porque houve um reconhecimento de que as provas que foram colhidas no local da prisão em flagrante foram ilícitas, eram provas ilícitas, e ele foi absolvido. Mas antes de cumprir o alvará de soltura, veio a informação de que ele tinha sido morto no cárcere. Então, é dessa gestão que nós estamos falando. A pessoa, ora, pode estar presa, ora, ela pode estar sendo assassinada, ora, pode estar presa e sendo assassinada, ou seja, pouco importa, num dado momento, de que maneira se fará a gestão. O que se sabe é que a gestão é voltada à morte. Daí a expressão que hoje é muito famosa, muito conhecida, de se falar em necropolítica, mas há outras tantas, e mais do que trabalhar com expressões, porque às vezes elas acabam virando rótulos um pouco vazios, é entender como existe uma mobilização, seja estatal, seja paraestatal, que é voltada ao extermínio de subjetividades negras no nosso país. E isso estrutura a nossa democracia, que esse é um ponto que é central, que acho que a gente talvez possa também falar aqui hoje, que me parece que é pensar em processo penal e pensar em democracia, pensar em processo penal, pensar em sistema acusatório, tudo isso passa por pensar também no que esses rótulos têm enquanto conteúdo. Porque democracia, por exemplo, é uma expressão que não me parece adequada para essa realidade que a gente está aqui discutindo. Nós não temos uma democracia. Se nós pensarmos em democracia enquanto um conceito jurídico, abstrato, que a gente aprende lá em constitucional, que a gente aprende em teoria do direito, talvez dê conta. Mas se nós pensarmos na vida vivida, no que é a realidade estatística que a gente aqui tentou esmiuçar, a gente percebe que democracia, de democracia isso não pode ser chamado. E o processo penal ele vai partir de um pressuposto, quando a gente fala em sistema acusatório, a gente vai pensar numa Constituição, a gente vai pensar num processo penal que tem uma estrutura específica, mas a gente talvez esqueça, não é o caso da audiência qualificada aqui, não é o caso do Antônio Pedro, não é o caso da Júnior, não é o caso do Rafael, mas a gente vai pensar em conceitos que nos foram dados e em relação aos quais a gente para de refletir, mas são conceitos extremamente problemáticos, porque não é possível falar em democracia num país que continua matando as pessoas negras, que outrora foram escravizadas.
né? Então, se a gente parte de uma ideia de democracia e começa a falar em sistema acusatório, sem dar conta desse déficit de conteúdo do que o rótulo democracia nos traz, a gente vai continuar se atrapalhando e não vai dar conta. No encontro que tive a oportunidade de ter com o Antônio Pedro, a propósito do seminário do BCCLIN, a gente trabalhou muito, batemos muito numa tecla, que foi a audiência de custódia. A audiência de custódia é um instrumento com um potencial absurdo, incrível. Ninguém nega, inclusive, a importância da audiência de custódia já depois de sua implementação, já depois de 5, 6 anos da implementação da audiência de custódia, a gente já tem dados suficientes para dar conta de que a audiência de custódia não só era importante, como continua sendo. Agora, a audiência de custódia talvez tenha revelado de maneira bastante gritante como as pessoas negras, pobres, são apresentadas com seus corpos violentados, e isso é simplesmente ignorado. Os registros de violência são baixos, registros, eu não estou dizendo os números e a realidade da violência. Os registros de violência são baixos, mas quando existem, nos dão conta de uma série de dados e de absurdos chocantes, que as pessoas não são ouvidas, porque, embora estejam verbalizando, quem verbaliza é uma pessoa que é uma não pessoa, e a contradição, voltando aí para o afropessimismo, é exatamente aí. Eu não consigo ouvir. Tem um artigo que eu já prometo, falei com a professora Manuela Bá, uma querida amiga recentemente, estou trabalhando com minha orientadora, que é a audiência impossível. A audiência de custódia, ela coloca diante, ali no mesmo ato, pessoas que não dialogam. É impossível, óbvio que aqui é um exagero retórico, mas é impossível o diálogo, é impossível que seja ouvida aquela pessoa negra, periférica, violentada, é impossível que ela seja ouvida por um juiz que, enquanto símbolo é um homem branco, católico, casado, sabe, de meia idade, essa pessoa não ouve a outra. Então, é uma não pessoa. E a não pessoa cabe toda sorte de destino, toda sorte cabe àquela não pessoa. Mas falei muito, peço perdão aí a vocês. Vamos lá. Quero fazer uma parte, muito rapidamente, à nossa audiência para avisar que nosso co-anfitrião usual está presente agora, infelizmente só da metade em diante, ou quase da metade em diante, mas que vai poder, enfim, contribuir também com os comentários, digamos, as reflexões do Vinícius, que estava comentando agora, estão extremamente instigantes, o que eu acho que nos leva a talvez querer fazer um episódio um pouco mais longo do que só de 1 hora. Já adianto, Vinícius, que a gente vai te prender aqui para um pouco mais do que temos prendido os nossos convidados nessa série especial. Rafael, se você quiser dar teu oi para a audiência, para o Vinícius, para o Antônio, e já fazer uma contribuição, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar de volta aqui no podcast. Me penitencio demais, principalmente com o Vinícius, porque me atrasei, uma audiência que estava marcada para no final da manhã, enfim, uma audiência super simples e que só acabou agora. Essas coisas de vida de advogado. Tenho certeza que a audiência qualificada entende bem o que é isso. E o Vinícius também. Queria falar da nossa satisfação, Vinícius, de ter você aqui. É uma satisfação minha, mas tenho certeza que também da Júnia e do Antônio, querido amigo Antônio, que está nos acompanhando nessa série especial. E eu queria, Vinícius, aproveitar um pouco, já que você abordou o tema da audiência de custódia, eu queria ouvir de você o seguinte, eu te confesso que eu recebi essa novidade da audiência de custódia com um pouco de ceticismo, né? Assim que elas começaram a ser implementadas. Só que hoje a gente tem dados estatísticos, até aqui no estado do Rio tem uma pesquisa que a Defensoria Pública fez, mostrando a eficiência das audiências de custódia, né? Como que isso impactou nos processos de desencarceramento, né? Não ao ponto em que a gente gostaria que tivesse impactado, né? Teve quando ela era uma novidade, parece que ela era mais efetiva do que é hoje. Hoje ela já está um pouco incorporada aos ritos judiciários e por isso a atenção, né, do juiz com aquele ato e o Tribunal do Rio também
já tem uma malandragem, com perdão da expressão, né? Ele já direciona juízes para custódia que não são juízes historicamente comprometidos com o processo penal de desencarceramento, né? Então, assim, a gente já vê isso hoje, são juízes mais, enfim, menos atentos às questões de liberdade e tudo mais. E aí você toca nesse ponto, cara, e é um ponto que sempre me instigou, que é esse atravessamento da questão racial na audiência de custódia. E você, com poucos segundos, assim, me descortinou um horizonte, né? Essa coisa da não pessoa, né? Essa coisa de o juiz está ouvindo essa pessoa negra que está na frente dele. Quer dizer, porque a audiência de custódia é um espaço da oralidade por excelência, é um espaço da escuta, né? Talvez mais até do que a audiência de instrução e julgamento, que você está decidindo se o cara vai responder. No fim das contas, a audiência de custódia, ela meio que demarca o destino daquele processo. Ela é estigmatizante, né? Ela pode ser estigmatizante se a prisão for mantida, né? E você fala do atravessamento da questão racial. Eu te pergunto, é possível normatizar esse instituto da audiência de custódia numa perspectiva em que a questão racial não desapareça, nunca vai desaparecer, mas que ela seja mitigada ou que ela seja absorvida de outra forma pelos operadores do milhão, mas vamos lá. Ou mais do que respondê-la, vamos pensar aqui juntos, Rafael. E você traz alguns elementos na sua colocação que eu acho que são extremamente relevantes. Então, vamos pensar assim. Primeiro, o sucesso das audiências de custódia, enfim, tem vários ganhos, a gente poderia falar aqui sobre eles exclusivamente, mas vamos tentar reduzir um pouco aqui para a gente dialogar. O sucesso das audiências de custódia, me parece, ele não vai poder ser medido apenas pelo desencarceramento por si só. Porque aí está um raciocínio que é traiçoeiro, que muitas vezes vão nos vender, vão nos apresentar, de que se eu tiver um número menor de prisões preventivas, necessariamente eu tenho um grande ganho das audiências de custódia. Isso é verdadeiro? Mas é parcialmente verdadeiro, ou talvez seja insuficiente para reflexão. Por quê? É preciso pensar como as outras formas de controle das pessoas têm uma penetração no seu dia a dia e atravessam a sua vida de uma maneira que também é muito cruel, que também é muito violenta. Então, o controle através da tornozeleira eletrônica, por exemplo, ele não é um controle qualquer. Qual é o impacto na vida de um trabalhador de ter atrelado ao seu corpo um objeto que é ostensivo e que vai fazer com que ele seja marcado na sua comunidade, marcado pela polícia que circula na sua comunidade, marcado pela pessoa que vai entrevistá-lo na entrevista de emprego, no seu relacionamento, ou seja, quando nós pensamos, e aí está uma grande, não sei se pode xingar aqui no podcast, mas uma grande desgraça do nosso, o Auri passou aqui, né? Então, está uma grande desgraça do nosso sistema. Rebaixaram tanto tudo, que aí dizer para a gente que andar com a tornozeleira, que é um trambolho na perna, é liberdade, que aí é liberdade mesmo. Se você pensa que o outro cenário é estar encarcerado num contexto que a gente sabe qual é, tá, uma tornozeleira é liberdade. Agora, qual é o impacto dessa liberdade nesse formato na vida da pessoa? E é interessante, porque aí já faz parte da minha pesquisa, que ainda está no começo, é verdade, que minha orientadora não esteja me ouvindo tanto agora, mas esse é um detalhe relevante quando a gente pega os projetos e os debates no processo legislativo, e aí Antônio Pedro é fera nisso, está acompanhando agora e de longas datas esses processos todos, mas quando você pega os projetos legislativos em torno da tornozeleira eletrônica, eles dão conta de não, mas o dispositivo hoje já é avançado e daqui a alguns anos ele vai ficar ainda mais discreto e a descrição tem que ser a tônica do dispositivo, que nada, né? Quer dizer, depois que se inventou isso, foi ficando do jeito que era e pelo simples fato de não ser prisão, se vende uma ideia de que a pessoa está num cenário extremamente favorável, e não está. Isso é controle. E aí as pessoas têm uma tornozeleira que tem problemas, e quem sofre com os problemas é diretamente ela, porque não há o reconhecimento de que foi uma falha técnica, por exemplo, ou até que se justifique que era uma falha técnica, a pessoa já sofreu toda a sorte de violações. E a polícia, muitas vezes, coloca aquela pessoa no camburão, e circula com ela, e ela sai do raio ou do perímetro que era autorizado, e ela tem impactos diretos, e ela pode vir a ser presa.
ou só o fato de estar com a tornozeleira naquele local, naquela comunidade, vai trazer uma série de repercussões na vida da pessoa. Então, aqui já é uma derivação do que a gente falava da audiência de custódia, mas para tentar responder a sua pergunta, me parece que normatizar é uma das frentes para a gente tentar reduzir o racismo, né? Óbvio, por exemplo, se a gente pensa na lei que pune os atos racistas, a gente sabe que elas não deram conta do racismo, como tantas outras leis. Aí a gente talvez pudesse fazer outro podcast, não comigo, obviamente, para falar de como o direito penal não vai cumprir suas funções. Mas pensar no ato da audiência de custódia, na questão racial e em possível modificação de normas para que a gente atenda essa dimensão racial, sim, me parece possível, mas a gente antes precisa pensar que não é só o judiciário, que é composto por, majoritariamente, quando a gente pensa em majoritariamente, é muito majoritariamente, por pessoas brancas. É pensar que a Defensoria Pública, infelizmente também, que é um órgão central para a nossa estrutura no processo penal e para a democracia de resto, a Defensoria Pública também tem um padrão extremamente branco de composição. Lá na Defensoria Pública, aí, até para a gente falava antes de começar o podcast, a gente tem uma expressão feminina maior na Defensoria Pública. Dos órgãos todos, é o que tem uma composição feminina maior. Mas, e aí há uma pesquisa aqui na Bahia interessante que vai mostrar, mas olha, a composição e a participação das mulheres nas defensorias, no geral, não é em cargos de poder. E isso tem repercussões na dinâmica do dia a dia do órgão. O Ministério Público também, cerca de 70% da composição do Ministério Público é de pessoas brancas. Então, que norma vai dar conta desses arranjos institucionais? Se a gente vai lembrar, inclusive, Rafael, foi o que você trouxe aí na sua colocação, muito bem, que tem formas de direcionar juízes A, B ou C para que atendam aquele ato, que é a audiência de custódia, para que se chegue a determinado resultado, determinadas decisões. Então, é muito arranjo institucional e extra-institucional para dar conta de uma questão que é o racismo, que vai passar pelas instituições, vai passar por como as pessoas pensam, e vai passar, inclusive, de algum modo, pelas vítimas. Há uma série de estudos, pesquisas empíricas, que vão dizer como as pessoas que são agredidas se comportam nas audiências. Há relatos, por exemplo, não, ele não me agrediu, não, ele só me deu alguns murros no estômago. Não, eu não fui, não, tortura, eu não sofri tortura, ele só bateu, só me deu uma coronhada. Há uma série de relatos nesse sentido, que mostra como a naturalização da violência na nossa sociedade é algo tão forte que mesmo a vítima, muitas vezes, não percebe ou não consegue articular que o que ela sofreu foi uma tortura psicológica, uma tortura física, muitas vezes. E aí, se a pessoa não percebe, que dirá um olhar atento, que não existe, no geral, do judiciário, uma preocupação do Ministério Público e, muitas vezes, até da defesa, né? Porque, às vezes, inclusive, por questões estratégicas, naquele caso, e aí volta para o pragmatismo, naquele caso, eu estou ali, defensor, eu estou todo dia com aquele juiz ou juíza, a gente vai conseguir a liberdade aqui, condicionada, porque esses são os dados, né? E a gente falava mais cedo do Instituto, o IBADPP fez um estudo há algum tempo, a professora Daniela Portugal, a professora Camila Hernandes trabalharam justamente para perceber como passou-se a haver uma substituição, isso já é de conhecimento de todos e todas, uma substituição das hipóteses de liberdade irrestrita por liberdades condicionadas. Mas a gente começar a perceber que no pragmatismo do dia a dia pode ser que o defensor ou o advogado privado vai dizer, não, eu não vou comprar essa briga da violência que foi sofrida aqui. Né? Mas dá para normatizar? Dá para você ter protocolos mais rigorosos que precisem ser cumpridos, e talvez uma fiscalização desses protocolos, não aqui para punir criminalmente ou para sancionar com penas criminais, exatamente falando, com sanções exatamente criminais, mas para pensar em sanções eventualmente administrativas ou em substituição daquele magistrado por não atender uma série de protocolos, que é seu dever funcional. Então, é possível normatizar nesse ponto. O CNJ tem trabalhado desde a implementação das audiências de custódia para um aprimoramento do Instituto. E existe uma série de pesquisas que o próprio CNJ já sabe das violências que acontecem, apesar da audiência de custódia. Então, é preciso agora tentar trabalhar isso. Não é fácil.
e por isso que eu talvez tenha demorado tanto aí, mais uma vez, na sua colocação. É fantástico. O Vinícius é um professor fantástico, a gente está aprendendo demais com esse diálogo. E eu quero, assim, tem muitas perguntas, mas também eu acho que me leva a reflexões, né? E queria, então, só colocar uma coisa que me veio à cabeça, pontuando o que você falou. Bem, em primeiro lugar, a gente vê como que a questão racial, desde a sua primeira fala, ela atravessa não só todo o funcionamento social, mas ela é um atravessamento do campo da subjetividade, ela afeta os atores do sistema, os atores que não estão no sistema, mas isso, no final das contas, se desdobra no âmbito do sistema de justiça e no processo. E eu fiquei pensando, vejam, gente, como que a gente já deu exemplos aqui da questão racial atravessando o problema das audiências, a questão racial nas medidas cautelares alternativas à prisão, na prisão preventiva, nas condenações no sistema penitenciário. A gente poderia falar da questão racial na busca e apreensão, na busca pessoal, na busca domiciliar, não é isso? E a gente também poderia falar agora do controle da acusação também. E aí é uma provocação minha, como que a gente também transforma essa reflexão envolvendo a questão racial em novos desenhos institucionais, que passa um pouco por essa questão dos protocolos, né, que da normatização que você colocou também. Porque a impressão que eu tenho conversando contigo é que a gente precisa pensar a citação no processo também atravessada pela questão racial, socio-racial. Porque se a gente não está falando de tecnologia, como é que a gente vai pensar tecnologia sem a questão racial? O problema dos vieses, que eu gostaria que você falasse também. Então, desculpa, eu não estou aqui para fazer esses comentários, porque estou querendo mesmo ouvir você, Vinícius, mas são coisas que estão me suscitando. O atravessamento é total, não é só uma questão de muitos negros presos, é também uma questão disso. Mas pelo que você está nos mostrando, gente, é tudo, né? São todos os institutos que estão atravessados por isso. E o último comentário que você fez questão de falar, e eu acho bom porque você citou no Zacconi, né? Não é um problema só da polícia. Também envolve o Ministério Público, o Judiciário e nós, advogados. Você colocou agora a postura da defesa. A gente, às vezes, também poderia ter uma vítima que é negra, ou o que a gente vê acontecendo com muita frequência no campo da violência doméstica, né, dos advogados atravessados pela questão do patriarcado, se posicionando de maneira desrespeitosa, agressiva e violenta nas audiências. Então, isso também envolve os advogados. Então, assim, o que eu queria saber de você um pouco é isso. É importante, né, Vinícius, apesar de todos esses, vamos dizer assim, esses furos que a questão racial acaba produzindo, em toda tentativa de normatizar as coisas, mas é importante fazer desenhos institucionais que levem isso em consideração. E eu queria saber de você como que o processo penal pode, então, desenhar um controle da acusação que leve isso em conta. Como que você acha que isso deve estar presente nos debates, na hora de fazer a lei? O que você acha disso? Não, é muito boa a sua colocação, suas provocações, Antônio Pedro, e isso talvez seja a resposta mais difícil esteja aí, né? Como a gente consegue subverter a lógica que é histórica, que é construída, que é tradicional do processo penal. Mas vamos, mais uma vez, tentar aí superar essa missão. Bem, primeiro, você traz algo muito importante. Durante muito tempo, e de alguma forma até hoje, se olha para o cárcere e se percebe no cárcere uma composição que é nitidamente racializada, ou seja, nós temos um cárcere em que a sobre-representação, foi uma expressão que eu não usei lá atrás, quando a gente falou exatamente disso, ou seja, em todas as unidades, em todas as regiões, melhor dizendo, do Brasil, nós temos sobre-representação de pessoas negras no cárcere, ou seja, mesmo no sul do país, em que o número de pessoas negras é inferior ao Nordeste, nós temos mais pessoas negras percentualmente encarceradas, em termos proporcionais, do que pessoas negras na população. Mas, apesar de se falar muito disso durante muito tempo, pouco se olha para... Sim, mas como é que a gente chega até isso? Parece que, de repente, brotam essas pessoas presas e encarceradas. E aí a gente precisa visibilizar como o processo penal, o direito penal, vão levar a que essa realidade seja produzida. E há um ponto muito relevante, que não foi exatamente o que você traz como provocação, mas que acho que é importante a gente visibilizar, que é como as prisões provisórias têm um papel central no nosso sistema. E aí vou dar um exemplo aqui. O reconhecimento de pessoas, que é algo que tem sido extremamente estudado recentemente, e precisa ser estudado de fato,
há estudos que mostram que realmente a condenação com base nos reconhecimentos, o número de condenações não é tão, de reconhecimentos equivocados, o número não é tão expressivo, mas que o número de prisões é muito expressivo. Ou seja, é bom visibilizar como a gente tem um cárcere, que é aquele cárcere das condenações definitivas, e temos também um cárcere que tem dados, que tem números muito flutuantes, que é essa realidade do encarceramento cautelar, que vai nos trazer aquilo que Zaffaroni vai chamar de um sistema, uma gestão cautelar da população, prisional cautelar da população. O sistema penal cautelar é a expressão que Zaffaroni usa para ser literal. Essa dinâmica, ela vai nos conectar aí, como você já falou, com a prisão, vai nos conectar com o reconhecimento de pessoas e vai dar tônica daquilo que a gente talvez precise visibilizar de maneira mais imediata, e está aí o reconhecimento de pessoas como algo que eu não tenho dúvida de que é importante, como tem sido tratado, como tem sido debatido no campo, na academia e até, de certa forma, em setores do Congresso. O reconhecimento de pessoas, por exemplo, é um instituto que a gente poderia fazer dele somente uma leitura dogmática, discutir como a jurisprudência considerava apenas como uma recomendação, como nós temos depois uma decisão paradigmática do ministro Schietti, mas essas leituras todas, elas não vão ser suficientes se a questão racial não avança para que a gente possa visibilizar quem é a pessoa apresentada e quem é a pessoa que reconhece a pessoa apresentada. Essa percepção dá conta, de alguma forma, em alguma medida, não exata, da mesma lógica da audiência de custódia, né? Quem é que pode ou quem é que vem a ser vítima no processo penal? No geral, a condição de vítima é uma condição, um benefício, uma prerrogativa, um direito de pessoas não negras. As pessoas negras estão sendo vítimas de crime o tempo todo, nas comunidades, nas comunidades, nas favelas, nos grupos vulnerabilizados. Quem é a pessoa que vai até a delegacia realizar um reconhecimento? E ela reconhece quem? Bem, se eu reconheço, se tenho a reconhecer uma pessoa negra, a gente tem que saber, lembrar quem é a pessoa negra na nossa sociedade. E aí, pessoas negras, tanto faz quem sejam, porque são negras, ao final das contas. Aí você tem Elisa Lucinda dizendo que confundem ela com Zezé Mota, Djavan dizendo que confundem ele com Milton Nascimento o tempo todo. Isso dá conta de quê? De que a figura da pessoa negra é uma figura descartável, é uma figura flexível. Então, para mim, é negro, então é aquilo lá. É o outro, é o diverso. É o outro. Há quem diga até que não dá nem para ser o outro, porque é o não, né? Mas a percepção de que a pessoa que está lá a ser reconhecida, sendo pessoa negra no geral, vai mostrando que a porta de entrada do sistema de justiça nesses casos, que são a tônica do sistema, então a gente vai falar de drogas, são as pessoas negras, a gente vai falar de roubo, de furto, são as pessoas negras. Quem são as pessoas criminalizadas? São essas. E essas pessoas, no processo penal, a gente muitas vezes vai se esforçar para desenhar a norma perfeita e vai esquecer que a norma perfeita vai ser aplicada nesses contextos. E aí, não importa desenho que seja feito, mas a gente tem que buscar algum, Eu acho que, e aí o Antônio Pedro pergunta do controle de acusação, a gente chega lá, falamos, outro instituto relevantíssimo, falar sobre busca e apreensão, falar sobre ingresso em domicílio, né? Quem é que tem suas moradias, né, invadidas, porque não dá para chamar aquilo de ingresso? Que panorama jurisprudencial a gente tem? Nós já temos decisões paradigmáticas de necessidade de observância de determinadas regras, inclusive com filmagem, com o policial ostentando câmeras, para ingresso em domicílio. Mas será que isso já tem sido observado? Se a gente vê uma DPF das favelas em curso, com decisões firmes do Supremo Tribunal Federal, e nós vemos o Jacarezinho acontecendo, a gente começa a ter de maneira muito explícita, que é a pergunta do Rafael, que é a pergunta do Melchior, de que o buraco é mais embaixo. Tem muita coisa aí para a gente, muito entulho para a gente tirar, para a gente limpar,
para a gente conseguir pensar em normas que venham a dar conta realmente dessas mudanças. Agora, a sociedade civil vem se organizando, e é um ponto aí de inflexão, é um ponto firme, hoje, de ocupação de espaços para que essas atitudes, essas barbaridades não sigam acontecendo. Mas é difícil, porque os arranjos, mais uma vez, para usar essa expressão, institucionais, eles vão sempre puxando a gente para trás. Já se disse aqui nos outros podcasts, eu ouvi atentamente, como o pacote anticrime, eu vi mesmo, fiz o dever de casa, como o pacote anticrime, ele vem com uma mudança que é muito importante, sobretudo aqui se a gente for falar de processo penal, né? Se a gente for falar da lei de execução, já temos uma série de problemas, do direito penal, outras alterações, mas assim, para o processo penal nós tivemos uma série de ganhos, mas a gente altera a lei e temos outros arranjos que vão dar conta de, olha, não, mas essa lei agora não, né? Segura aí, vamos marcar uma série de audiências, o Instituto Baiano até se inscreveu para participar, vamos marcar uma série de audiências, vamos discutir isso aqui, quer dizer, discutir o quê? Discutir se o sistema é acusatório ou não? É isso que a gente vai discutir agora, 2021? Quer dizer, me parece extremamente cansativo, e é o cansaço que acho que é partilhado por todos nós aqui, e a gente, é cachaça, né, de alguma forma, a gente continua trabalhando em cima disso, porque nós não temos também outra opção. Rafael, quer falar? Rapidinho. Não. É que me veio à cabeça quando você falou nas coisas de discutir, cara, a raiva que eu senti quando eu li uma manchete de jornal dizendo que o Luiz Fux, o ministro, estava convocando uma audiência pública para poder discutir o juiz de garantias. Uma matéria legislada pelo Congresso Nacional, né, suspensa por ele em sede liminar, monocrático, né, sem nenhum debate pelo colegiado. Quer dizer, submeter isso ao Supremo Tribunal Federal já era uma coisa meio bizarra, né? Suspender na forma de uma decisão liminar monocrático é mais bizarro ainda. E ele querendo convocar uma audiência pública para discutir o juízo de garantias. Quer dizer, um expediente claramente protelatório. Claramente protelatório. Eu não gosto do Instituto. Enquanto eu sou presidente do Supremo, eu estou sentado aqui na decisão liminar que eu mesmo proferi, e eu vou enrolar o tanto quanto puder, né? E eu até me preocupei, Vinícius, eu fui até ler um dever de casa que eu não tinha feito ainda, né? De ler a ação que deu origem a essa decisão liminar. As justificativas são estapafúrdias, sabe? Não tem sentido, eles falam em questões estruturais. Em que medida que isso denota, que isso sugere inconstitucionalidade do Instituto? Os fóruns vão ter dificuldade de implementar o juízo de garantia. E daí? Isso é problema do judiciário. O judiciário brasileiro custa quase 2% do PIB nacional. Se ele não está sabendo gastar bem o dinheiro que cai lá toda hora, é problema dele, pô, tira de um lugar, bota em outro, enfim, se vira com o recurso que tem, né? Agora, usar isso como um argumento de inconstitucionalidade e usar a perspectiva democrática, né? Porque é isso, porque posa de bom moço, né? Eu vou convocar a audiência pública, mas isso é antidemocrático, porque a instância, a agência política que tem que tem legitimidade para debater o assunto e legislar sobre o assunto, é o Congresso Nacional, né? Essa suspensão que foi feita liminar e monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, ela é antidemocrática, ela fere a separação dos poderes. E aí, ele curiosamente quer fazer uma audiência pública para dar área de democracia à decisão, à suspensão dele. Enfim, me lembrou esse episódio, a tua fala. Não, e o pior, cara, é que o artigo declaratório do sistema acusatório está nesse bolo, assim, ele está lá, também foi suspenso, como quem não quer nada, e assim, a gente tem dispositivos que demandavam a possibilidade de contraposição com o artigo terceiro A, né, que foi suspenso, para que a gente pudesse dizer, olha, esse 156 aqui não dá, né? A gente precisa corrigir logo determinadas deturpações de um sistema que eu costumo chamar de pretensamente acusatório, porque a gente olha para a Constituição, encontra uma coisa e vai para o código e não sabe o que é aquilo ali, é um descompasso axiológico, mas acho que é por aí. Então, perfeita a sua colocação, nesse sentido mesmo. Acho que a Juni vai falar algo. Não, o que eu ia dizer, e aqui para a gente fincar o pé na questão, né, no
no projeto de Código de Processo Penal é que tudo isso que você está nos dizendo, todas essas reflexões que você está trazendo agora, e mesmo essa contribuição agora do Rafael, são questões que você não pode pensar sem pensar a questão do racismo, né? A questão de como o judiciário querendo ou não, uma instituição que produz e reproduz o racismo, né, o tempo todo. E acho que as tuas reflexões vão muito na mesma direção daquilo que o professor Auri trouxe para a gente, né? Não basta uma questão legislativa, não nos basta, né, ter um Código de Processo Penal extremamente assim bonito, bem elaborado, bem pensado, porque tem uma questão cultural, uma questão de práticas do judiciário, não só do judiciário, né, das polícias, do próprio Ministério Público, enfim, de práticas políticas que são atravessadas pela questão racial e que a gente não vai conseguir simplesmente desconstituir essas práticas através da imposição legislativa. Mas, de todo modo, né, a construção de um programa legislativo que leve em consideração a questão racial é absolutamente importante. Não é porque a gente reconhece essas práticas que a gente não, que a gente descarta simplesmente a possibilidade de produzir legislações que estejam, enfim, atentas para as questões raciais. E enfim, como eu falei, né, quero trazer aqui a discussão para a questão do projeto de Código de Processo Penal. Eu queria que você comentasse aqui com a gente se você entende que existe talvez uma recepção por parte, né, enfim, da elaboração do Código de Processo Penal que esteja atenta, uma recepção das questões raciais por parte da elaboração do Código de Processo Penal, se existe ali um espaço para enfrentar essas questões ou se são questões que não estão sendo abordadas, que não estão sendo enfrentadas, ou se estão, tá sendo de forma muito mais lateral do que deveria, enfim, queria que você comentasse esse aspecto talvez um pouco mais prático, né, da recepção, digamos, das críticas de raça que devem ser feitas ao processo penal, no caso da elaboração do novo Código de Processo Penal. Por favor, Antônio Pedro. Deixa eu só acrescentar, porque tem tudo a ver com o que a Juni colocou. Eu queria saber se você tem conhecimento da incidência de organizações de luta pelos direitos do povo negro lá no Congresso, fazendo essa batalha no âmbito do Código. A gente sabe que tem uma batalha forte nos movimentos da excludente de licitude e tal, mas questão do Código. Eu acho que casa bem com a pergunta que a Juni colocou. Não, maravilha. A resposta é um pouco mais direta. Não. Na verdade, a produção das leis, de uma forma geral, né, o que é que a lei é? Uma grande ilusão de que eu tenho um dispositivo aplicável de forma universal. E isso não existe na prática e vai pesar exatamente nas categorias, nas pessoas vulnerabilizadas. E aí o arranjo da sociedade é quem vai dizer quem está se ferrando com aquela lei que é prevista para ser universal, igual para todos, né, é para todos, é nem para todas, né? Então, a ideia, por exemplo, de nós tratarmos busca e apreensão como se qualquer busca e apreensão fosse feita de maneira igual, é uma lacuna. Eu vou até pular para outra parte, porque acho que é algo que me parece extremamente caro. Antônio Pedro, e já falamos sobre isso, que é o sistema de invalidades do processo penal, né? Porque, assim, se a gente conseguir traçar um panorama daquilo que é o desejado das normas, e a gente conseguir, olha, o reconhecimento de pessoas tem que pormenorizar raça de quem está sendo reconhecido e de quem reconheceu. Isso é um elemento que é importante, por exemplo, para a gente analisar algo que ficou solto aqui na nossa conversa, mas para a gente analisar os vieses. E aí, uma intervenção aqui, um parênteses, uma pequena digressão, quando a gente pensa em raça e viés e reconhecimento, me parece que a gente precisa ir um pouco além. Algo que a Auri já toca na sua obra, mas que muitas vezes não se fala, que é, mesmo uma pessoa negra reconhecendo outra pessoa negra, a pessoa negra que reconhece, ela está banhada numa mesma sociedade racista, e há uma tendência de reprodução daquela estrutura natural. Então, a pessoa negra também tende a ver na pessoa negra
reconhecida a pessoa violenta, bandida, inescrupulosa e todos os adjetivos possíveis, pejorativos, que vão fazer com que aquele ato de reconhecimento esteja, em grande medida, prejudicado, ou que a gente precise tomar outras cautelas com ele. Se a gente conseguir criar um desenho que atenda àquilo que seria um processo penal desejável, interessante, democrático, avançado, a gente não pode deixar lacunas no sistema de invalidades. E o nosso projeto até então, nosso não, né? Mas o projeto que se tem até então é um projeto que caminha para trás, que a gente está legitimando, pelo menos até então, né? Vai se chegar lá, mas está legitimando que as invalidades, que as nulidades sejam tratadas da pior maneira possível. E aí não adianta, porque mesmo quando a gente tem esses pequenos avanços, se você chega num tribunal e aquela violação à norma não é reconhecida, não adiantou de nada desenhar o melhor cenário normativo, porque tudo é tolerado, ou a gente cai naquela vala comum da necessidade de demonstração do prejuízo. A gente já está cansado de falar disso, mas acho que nesse campo da projeção daquilo que seriam normas que seriam capazes de assegurar menores violências às populações vulnerabilizadas, pensar nas invalidades é ainda mais grave. Para responder também de forma mais explícita a Júnior, se a gente tem uma preocupação muito grande com os crimes que são atribuídos à população negra, a gente precisa ter ainda maior controle sobre os elementos que são produzidos na fase policial. Então, e o projeto mantém isso, essa ideia de que exclusivamente, a gente também tem que pensar no novo desenho. O professor Maurício Dieter até já apresentou contribuições nesse sentido, quando foi consultado pela Comissão de Juristas para debater a legislação antirracista do Brasil. O professor Maurício Dieter apresenta essa reflexão, que me parece extremamente pertinente, de ter um controle mais específico e vedar a possibilidade de condenação com base em elementos policiais. E aí não é só um jogo de palavras do exclusivamente, é tirar essa possibilidade para que os elementos sejam produzidos na fase judicial, porque a gente tem uma estrutura, a gente tem uma tradição de utilização de elementos da palavra do policial, a gente está cansado de saber disso, da palavra do policial nos crimes de droga, que são, por excelência, os crimes que permitem que o estereótipo racial seja ativado. Aí a Michelle Alexander fala algo que, enfim, quando eu li, eu disse, pô, ninguém falou isso antes, que eu tenho, por excelência, duas pessoas que estão cometendo crime, mas eu tenho a possibilidade, né, quem vende e quem compra, mas eu tenho a possibilidade, a partir desse dispositivo, que é a norma que proíbe a comercialização de drogas, eu tenho a possibilidade de escolher quem é a pessoa sobre a qual vai incidir a coerção penal, justamente porque uma pessoa não vai denunciar a outra, né, pelo menos em tese, no geral, nunca vi acontecer. É diferente de se rouba um carro meu, se rouba um carro da gente, a gente vai até a delegacia registrar a ocorrência. Se alguém vende ou compra droga, nenhum dos dois vai até a delegacia registrar. Então, eu tenho uma vítima que é etérea, que é a sociedade, que é a saúde pública, essa coisa que ninguém sabe onde encontra, né? Quer dizer, sabe que não encontra hoje em dia, mas a gente tem esse elemento etéreo que me permite articular o aparato estatal para a repressão. Então, assim, de uma forma muito genérica, eu diria que a gente precisa se preocupar, sobretudo, no Código de Processo Penal, e respondendo mais uma vez, não vejo, com os dispositivos que estão voltados para essa estrutura de percepção preliminar, porque, sobretudo, são eles que vão dizer o que é que passa para uma segunda fase, né? E lembrar que a gente, não aqui, mas que a gente costuma discutir processo penal pensando em casos que não são a maioria dos casos do nosso sistema, né? Então, assim, outro dia eu participava de um debate, era um debate com uma pessoa de fora da área processual penal, mas para discutir processo de uma forma geral. E aí, lá para as tantas, eu percebia que aquele debate estava sendo feito partindo de uma premissa de lava-jato, de mensalão, que não descuidemos da importância, né? Pensar no processo penal que é criado para essas grandes operações é extremamente relevante, porque a gente sabe que quando se flexibiliza lá embaixo, a coisa fica ainda pior.
mas a gente não pode pensar a partir desse topo da pirâmide, tem que pensar de baixo para cima, porque a proteção precisa vir primeiro aí. Daí porque eu acho que pensar nos direitos e garantias de uma forma geral precisa estar necessariamente atravessado pela violência racial, pela violência patriarcal. É a partir dessas violências que a gente precisa pensar nas normas, e não achar que as normas vão dar conta de assegurar que essas violências não vão acontecer. Acho que era isso. Vinícius, você fala uma coisa que realmente que me chamou muita atenção, cara, que era o seguinte: na verdade, esse aproveitamento das nulidades é uma postura absolutamente racista, né? É um viés absolutamente racista desse projeto, né? Porque como é que eu posso elaborar isso? Eu te confesso que você realmente me trouxe esse dado, né? É um dado que eu nunca tinha conseguido pensar. Você colocou ele na mesa aqui. Mas eu tenho a impressão que, assim, muitas das defesas, né? Muitas das linhas de defesa que deslegitimam essa atuação policial que flerta, que avança sobre o Estado de Direito o tempo todo, ela passa pelo apontamento de nulidade, né? Muitas das vezes a saída que a gente tem num processo relacionado a uma determinada diligência que aconteceu numa favela carioca é discutir a legalidade do flagrante, é discutir a legalidade da busca e apreensão, é discutir, porque a coisa foi... E no Rio de Janeiro, essa tarefa é ainda mais árdua, porque a gente tem aqui a famigerada súmula 70, né? Que é uma espécie de... eu sei lá, não sei nem o que chamar disso, mas é uma espécie de presunção de legitimidade da palavra do polícia, tarifamento da prova, enfim. Não sei o que falar da súmula 70, não sei que adjetivo eu dedico à súmula 70, mas o fato é que a súmula 70 aqui, junto com o Código de Processo Penal, que não trata a forma como garantia, que está sempre trabalhando na perspectiva de aproveitar atos, por mais nulos que sejam, é um negócio racista, né? É um negócio atravessado por uma perspectiva racializada, porque quem mais vai se ferrar com isso é o povo preto das favelas, no caso do Rio de Janeiro, e das periferias, de uma maneira geral, no caso do Brasil, né? Então, assim, garantir um regime de nulidades que tenha um olho no sistema acusatório, um olho no sistema das formas, um olho na questão das garantias, reduzir, mitigar os atravessamentos raciais do processo penal, né? E aí me lembrou muito isso que você está falando, uma vez que eu ouvi no professor Silvio Almeida falando, né, de que não defender o SUS é uma postura racista, né? Foi exatamente o que me veio na cabeça quando você falava, né? Não defender um sistema de garantias processuais, de declaração de nulidade, é uma postura racista, né? É uma postura racista, pelo mesmo motivo de que não defender o SUS é uma postura racista, porque no fim das contas, quem mais se ferra é o povo preto, né? É o povo preto. Então, assim, eu fiquei muito impactado por essa tua percepção, que para você deve soar óbvia, né, no último nível, mas para mim foi realmente, eu te agradeço muito por isso, porque realmente eu quando pensava no roteiro, né, junto com a Júnior, junto com o Antônio, eu ficava avaliando, mas como é que é essa coisa de um Código de Processo Penal racista, né? Como é que... Eu sei que o racismo está na prática, eu sei que o racismo está nos processos de criminalização secundária, eu sei que o racismo está no momento da sentença, eu sei disso tudo, mas e como é que se normatiza prestigiando o racismo? Né? E, porra, você vai no X da questão, sabe? Eu estou realmente muito feliz por ter aprendido isso. Isso para não falar que quando a gente pensa, né, aqui para voltar a essa questão das mega operações, né, um aspecto, assim, talvez curioso, não sei bem como denominar assim, mas um aspecto que a gente precisa notar, considerando a realidade, né, concreta, né, das consequências da Lava Jato,
que é o aspecto da ruptura democrática, isso também é uma consequência que, na prática, é bastante racista, né? Não porque a Lava Jato se deu contra pessoas negras majoritariamente, porque evidentemente não foi, mas a consequência política da ruptura democrática de um governo que tinha, digamos, um direcionamento para políticas sociais voltadas para a mitigação do racismo, acaba, né, tendo uma consequência também talvez permanência, digamos, de práticas que poderiam ser repensadas ou que poderiam ser mitigadas por, enfim, outros tipos de política, etc. Isso para não falar, né, nisso que o Vinícius já mencionou, que é o fato de que, né, pau que bate em Chico também bate em Francisco. E, no caso, o Francisco apanha muito mais, né? Então, a gente tem que considerar todas essas questões, porque, de novo, isso volta para aquilo que a gente estava falando no início do episódio, né? O racismo o Brasil é constituído pelo racismo, né? Não tem como a gente pensar qualquer tipo de, enfim, processo, relação social, instituição que não esteja, né, embebida do racismo, que enfim, está na origem da sociedade brasileira e da maneira como ela opera e da forma como ela é constituída, enfim, todos esses aspectos. Vou fazer a minha última contribuição aqui, na verdade, só para dizer que todos vocês, eu não sei, estão inspiradíssimos, eu estou aprendendo muito com cada comentário do Rafael, da Juni e do nosso convidado de hoje, Vinícius. Eu já fiz, eu acho, que as ponderações que eu queria, vou ouvi-lo, mas deixaria essa última mensagem minha para você. Muitas coisas que eu venho lendo ao longo da minha vida, da minha formação crítica, fez sentido, eu acho. Está explicado porque que o homem tem 2 doutorados, está fazendo 2 doutorados, está afiadíssimo em tudo. Me lembra muito desde o trabalho da professora Vera Malaguti, que trabalha a questão do medo, como que isso, a prisão, a ordem pública, como que isso tudo não pode não estar, né, atravessado por tudo isso que você trouxe para a gente hoje aqui, que é um debate que não é só fundamental, ele é absolutamente indispensável e tenho para mim que é preciso, a partir dele, na melhor medida do possível, trazer também outras lideranças, vamos dizer assim, do campo jurídico, também do campo do movimento negro, para esse debate que gira em torno de categorias do processo penal. Porque isso que você nos mostrou, que nesse mundo complexo, como as coisas estão em interconectividade, não dá para abandonar as lutas a serem travadas no campo dos desenhos institucionais, do processo penal, da luta do povo pobre, do povo negro. Eles estão totalmente conectados. Isso é uma chamada também aos nossos parlamentares que são do campo progressista, né? Que às vezes botam muita atenção naqueles que mais evidentemente dizem respeito à violência policial e esquecem que a formatação do inquérito, a formatação da busca, a formatação do reconhecimento, tudo isso também produz o cárcere que, ao final, eles vão rebater. Então, uma experiência hoje, todas as vezes foram assim, né? Mas hoje eu acho que a gente estamos indo num caminho certo, acho, de reflexão e de amadurecimento desse código. Estamos conseguindo, registrando para a sociedade brasileira como a gente vê esse processo, e a sua contribuição, que vai chegar com certeza aos parlamentares, foi fundamental para isso. Não, eu queria, enfim, pegar carona então no Antônio e fazer um agradecimento assim, muito especial para o Vinícius, em primeiro lugar, por ter estado aqui conosco, fazendo esse debate hoje, pela disponibilidade, né? Assim que eu fiz o primeiro contato, ele de pronto se colocou à disposição, foi muito fácil tê-lo aqui entre nós, isso nem sempre, essa facilidade, né? A gente nem sempre encontra essa facilidade toda, e com o Vinícius foi assim. E queria agradecer muito, cara, por você ter nos ensinado, pela sua disposição, pela sua militância acadêmica, né, por tudo que você está descortinando nesse campo, e dizer a você que esse podcast pretende ser um aliado incondicional
das lutas antirracistas, né, das lutas feministas, das lutas das categorias minorizadas todas, né, o que a gente puder amplificar, o que a gente puder, enfim, o que a gente puder servir de megafone, a gente está aqui para isso. Mas eu te confesso que eu estou aqui sobretudo para aprender, e hoje eu aprendi demais contigo e olho a partir de hoje para esse projeto realmente com outros olhos, né? É muito bom, o Vinícius deu uma balanceada no otimismo do Paulo Teixeira, né? Paulo Teixeira veio aqui, deu a gente vê, né, a visão do político, né, bem intencionado, pô, maravilhoso Paulo Teixeira, né, super comprometido com as nossas pautas, enfim, mas o fato é que semana passada eu estava mais feliz, e hoje o Vinícius vem dar esse choque de realidade, enfim, e tudo mais, e crítica pesada e maravilhosa, porque, né, conversa com a dogmática, ao mesmo tempo que conversa com a sociologia, ao mesmo tempo que conversa com a sua sensibilidade, que a gente vê o que é um negócio incrível também. Então, eu queria só agradecer, cara. Obrigado. Vinícius, quero agradecer também a tua participação, tua, enfim, imediata disponibilidade, como o Rafael falou, e dizer que, assim, a tua contribuição nesse podcast não foi apenas, né, sobre o Código de Processo Penal, sobre as questões raciais no processo penal. A tua contribuição foi realmente para a gente ver, para a gente aprender, né, apreender talvez, que sequer a dogmática pode ser neutra, né, sequer a maneira como a gente pensa a dogmática processual penal pode ser, enfim, de qualquer forma neutra, ela está sempre atravessada pelas questões que, enfim, constituem a nossa sociedade. Acho que você tratou de deixar isso numa clareza, assim, cristalina, da maneira como você expôs isso, né? Acho que, de fato, temos aí uma dose de otimismo reduzida agora, mas, por outro lado, saímos nós e tenho certeza toda a nossa audiência, assim, muito enriquecidos no sentido enfim, do olhar crítico que a gente deposita não apenas nesse projeto de Código de Processo Penal, mas na maneira como se estrutura todo o processo penal brasileiro e como pode ou deve ser estruturado e como isso talvez sequer seja, né, o começo da luta, que tem muita coisa para além disso que a gente precisa enfrentar. Vinícius, eu vou pedir que você se despeça da nossa audiência, por favor, dê sua contribuição final, que tenho certeza vai ser brilhante, enfim, e com isso vamos caminhando aqui para o encerramento do episódio. Não, eu só tenho a agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui, não podia ser diferente, a disponibilidade proporcional aí ao afeto que eu nutro pelo Antônio Pedro e extensivamente a vocês, já vim acompanhando e admirando o podcast e essa série especial mais ainda, e, enfim, as reflexões que eu trago aqui não são minhas, são coletivas, vêm de outras pessoas que vieram antes e que estão agora também nessa trajetória construindo essa perspectiva que demanda realmente uma interseção maior entre a dogmática e outras reflexões, até como uma maneira de alargar os horizontes e ver se a gente caminha para algo diferente do que a gente tem alcançado hoje. Mas estou extremamente à disposição e ansioso aí pelos próximos episódios, vou acompanhar, quero agradecer a Júnior Cirino, ao Rafael, ao Antônio Pedro, dizer que estou aí à disposição para o que for preciso e feliz de estar aqui hoje com vocês. Foi um prazer. Perfeito, eu confesso que estou ansiosa para ouvir a repercussão desse episódio, que eu acho que, olha, vai trazer algum furor, assim, na audiência. Enfim, com isso encerramos esse episódio. A série especial Novo CPP em Debate é produzida por mim, Júnior Cirino, Rafael Borges e Antônio Pedro Melchior. Tem o apoio da Seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Grupo Prerrogativas, da SACERJ, Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, e do Introcrim. Lembro a todos e a todas que estamos toda semana no seu agregador de podcasts favorito
e que a nossa audiência pode entrar em contato com a gente para todo tipo de crítica, de sugestão, de comentário, de desabafo, pelo Twitter, que é onde a gente costuma ser mais vocal, @seguedireitos, mas também por e-mail no segurancadosdireitos@gmail.com ou por Instagram no @segurancadosdireitos. E é isso, nos vemos na próxima semana.